Amém. Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Por favor, vamos abrir as Escrituras no Evangelho de João, capítulo 14. Vamos ler os versículos 1 e 2. Até o 3, do 1 ao 3. Amém? Não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, credes também em mim. Isso é Jesus falando. Na casa de meu Pai há muitos aposentos, ou muitas moradas. Se não fosse assim, eu o teria dito a vós. Portanto, vou preparar-vos lugar. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Amém. Irmãos, desde do rei Davi, pelo coração de Davi, Deus revelou que ele tinha um desejo de ter uma morada entre os homens. Na verdade, desde quando ele resgatou o povo do Egito, ele já tinha escolhido um lugar da sua habitação, o lugar ali onde se encontraria o seu nome. E é revelado pelas Escrituras que Deus deseja habitar no meio dos homens. E estamos aqui fazendo memória de uma pessoa. Estamos aqui para anunciar a morte daquele que se fez carne, o próprio Filho de Deus, porque ele teria que ir até aquela cruz, como lembramos aqui nesse louvor, para salvar pessoas como nós. Porque as Escrituras no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 10, se não me falha a memória, ali está escrito que não havia um justo sequer. Discorrendo mais o texto, ali vai dizer que não havia quem entendesse a Deus, quem buscasse a Deus. E nessa mesma Escritura, nos Evangelhos, por 3 vezes, o próprio Deus, ele proclama a sua voz dos céus. Em Mateus, capítulo 3, ali no batismo de Jesus, e depois lá no Monte da Transfiguração, os céus se abrem, a voz é declarada em direção ao seu Filho: este é meu Filho amado, em quem tenho todo o prazer. Outra passagem está no Evangelho de João, no capítulo 12. Enfim, na terra não teria ninguém que fosse satisfazer o desejo de Deus, mas o Filho de Deus veio revelar o padrão de Deus, veio mostrar o coração de Deus, veio mostrar qual é a realidade do ambiente que Deus deseja habitar. E hoje, se os céus fossem abertos, essa frase que Deus proclamou, ela teria que ser mudada, porque ele, ao morrer, ele deixou de ser o único Filho de Deus e se tornou o primogênito. Ali na cruz, na sua morte e na ressurreição, o primogênito foi gerado, e muitos puderam fazer parte desse chamamento, e muitos puderam fazer parte dessa realidade de agradar o coração de Deus. E Deus, ao morrer, ele deu a sua própria vida, ele deu o seu próprio Espírito. Esse Espírito Santo está trabalhando, como foi relatado aqui no texto, preparando uma morada, irmãos. Esse Deus escolheu habitar em pessoas, como louvamos aqui, indignas como nós. E ele está preparando um lugar, porque ele não quer habitar de maneira individual, mas de maneira coletiva no meio do povo que ele escolheu. Isso vai acontecer pela eternidade através da Nova Jerusalém. E nós somos convidados hoje a olhar para essa pessoa do Filho de Deus, em que o Pai tem todo o prazer, porque ele revelou um padrão de amor, um padrão de perdão, que é inalcançável para os seres humanos caídos como nós. E essa mesa é necessário se achegar a essa mesa discernindo essas verdades, discernindo o corpo, como Paulo ele vai dizer, né, que quem come do pão e bebe do cálice sem discernir essa realidade, come e bebe juízo para si mesmo, irmãos. Por que eu chamo a atenção disso? Porque há essa advertência
E essa mesa, dos vários aspectos que fala essa mesa, um deles é o perdão, né? Deus, ele morreu para que pudesse pagar o preço pelos pecados, cumprir a justiça de Deus. E nesse espírito, nessa realidade, nisso que ele está fazendo em nós, ele deseja que nós exerçamos o perdão, porque ele nos perdoou, né? Nós sabemos que o salário do pecado é a morte, mas a vida eterna é o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus. E ele quer que nós, assim como ele fez, nós também façamos uns com os outros, né? Não há condição, por meio da realidade espiritual, que impeça da gente partir o pão, porque a advertência é clara, né? Há muitos que, por comer o pão e beber o cálice dessa maneira, com seus corações aprisionados com a falta de perdão, pode estar passando por enfermidade. Alguns até já perderam a sua própria vida e corre o risco de perder a sua própria vida, irmãos. Fazendo uma reflexão aqui, olhando para cada um dos irmãos, fica claro que a maioria dos irmãos aqui escolheu estar sentado ao lado do seu irmão aí, né? Mas se o próprio Senhor hoje quisesse escolher as pessoas que iam estar sentadas ao seu lado, você teria condição de partir esse pão? Você teria condição de se achegar a essa mesa sabendo que o padrão é o Filho de Deus? Porque, irmãos, ainda na minha reflexão, me perdoe os irmãos por falar tanto, quando nós recebemos essa vida, pelo operar dessa vida do Filho de Deus, nós automaticamente praticamos algumas obras de justiça, alguns atos de justiça que vêm do próprio Deus. E nosso coração, por ser tão enganoso, irmãos, às vezes vemos em nós mesmos um padrão que nós não vemos no outro, e de repente esse aspecto, esse engano do nosso próprio coração nos impede de perdoar a falha do irmão e nos impede de sentar ao lado desse irmão, irmãos. E isso não se resume apenas aqui a essa assembleia, né, mas a todos os irmãos, todas as pessoas que a gente conhece, que estão aí fora, e que é necessário a gente fazer na presença de Deus esse questionamento, se nós temos condição de realmente estar sentado à mesa, do lado, não da pessoa que eu escolhi, os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, mas essa mesa é universal, né? Fala de uma família, de todos aqueles que creram. E também fica a advertência para aqueles que ainda não creram. Hoje não é o dia ainda de você comer do pão e beber do cálice, mas a todos que receberam o Filho de Deus, a todos que creram nessa mensagem que foi proclamada aqui, que está sendo proclamada aqui, ele deu o poder de ser feito Filho de Deus. E o próprio Deus, pela sua fidelidade, é que chama todos a se assentar a essa mesa. E não pode haver barreiras, irmãos, não pode haver nenhum impedimento para que a gente possa alegrar o coração de Deus, para que os céus de fato possam se abrir, e ainda que não ouçamos a voz de Deus, mas Ele possa ter alegria em nós, por estarmos manifestando, testemunhando uma realidade, irmãos, que é maravilhoso. Deus, esse Deus santo, escolheu ter uma habitação, e escolheu a mim e a você, e nada pode nos impedir dele concretizar essa obra, e Ele voltar para nos buscar, para onde Ele está, nós possamos estar com Ele pela eternidade. Amém, irmãos? Que o Senhor nos ajude de fato a entendermos e a vivermos essa realidade. Até lá temos essa oportunidade de nos alegrar, que Ele disse que até que Ele volte, que era para que nós fizéssemos assim, né? Comer do pão e beber do cálice e anunciar a sua morte até que Ele venha. Mas nós fomos chamados para algo sublime, irmãos, e nós precisamos de fato fazer isso com realidade. Que o Senhor nos ajude. E vamos falar. Graças a Deus, irmãos. Só dizer que essa mesa ela fala de comunhão, né? Ela fala de liberdade no espírito, mas nele, né? Graças a Deus que estamos nele. Amém. Ele nos convidou, né? Eu falo eles que eu digo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo para essa comunhão. Amém, irmãos?
Amém, irmãos? Vamos orar, né, pelos elementos. Senhor, diante de Ti nós reconhecemos que fomos convidados e que não éramos dignos, Senhor Deus. Mas ao crermos, nós recebemos a dádiva de sermos justificados pela fé na bendita pessoa do Teu Filho. Estamos aqui reconhecendo que a glória é Tua, Senhor Deus. Queremos honrar o Teu nome. Por isso queremos fazer parte desse pão que é o Teu corpo. E nós o abençoamos em nome do Senhor Jesus. Fazemos parte, mas queremos de fato entrar na realidade, Senhor. Obrigado, Senhor, desde já por tudo. Em nome de Jesus. Graças te damos, Senhor. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor mesmo se ofereceu. O Senhor mesmo ali derramou o seu precioso sangue. E hoje nós estamos aqui por conta desse sacrifício que foi aceito. E esse sacrifício foi o próprio Senhor, que se ofereceu uma vez por todas. Por isso nós agradecemos a Ti, Senhor. Nossos corações é de inteira gratidão a Ti. Abençoamos, Senhor, este cálice, em o nome do Senhor Jesus. Amém.